agora vamos falar do clima. Vocês já podem ouvir o barulhinho aí? Pois é, chuva. E a chuva aconteceu realmente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, falou que ia acontecer. Chuvas fortes. Eu tô aqui no site do IMET agora, no Instituto Nacional de Meteorologia, e alerta laranja. Isso significa o quê? Perigo. Tô mostrando a página aí pra vocês. Então é perigo, perigo perigoso, é perigo mesmo. Eu vou pegar para vocês aqui da nossa cidade de Conselheiro Lafayette, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer aqui na nossa cidade. Vamos ver então o que vai acontecer para nossa cidade de Conselheiro Lafayette. A temperatura cai aí até 22 graus. E a temperatura máxima ainda continua alta, a tendência é de 35 graus. A umidade relativa do ar está em 90% e o perigo de umidade mínima de 30%. Então a máxima de 90%, até por causa das chuvas, e a mínima de 30%. Isso aí para hoje, viu, gente? Mas nos próximos dias a gente vai ver como é que vai ficar. Os ventos estarão moderados. À tarde haverá muitas nuvens com pancada de chuva e trovoadas isoladas. E à noite a mesma coisa. Ventos de moderados a fracos. Isso para hoje, segunda-feira. Amanhã, terça-feira, haverá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Na quarta-feira, dia 22/11, haverá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima pode chegar a 18 graus e a máxima a 33 graus. As intensidades de vento são fracas. E na quinta-feira, que por sinal é o dia da nossa segunda edição do nosso jornal, nós teremos aí poucas nuvens no céu. A temperatura mínima chega a 20 graus, a máxima a 34 graus. A umidade relativa do ar fica em 80% a máxima e 30% a mínima. A gente vai ter ventos bem fraquinhos. Até quarta-feira a temperatura ainda fica um pouco mais alta, mas a temperatura pode chegar a ficar alta, mas de uma forma controlada. E na quinta-feira a gente volta a ter uma alta nas temperaturas e também uma diminuição das chuvas. Então até dia 23, quinta-feira, acho que a gente consegue dormir aí um pouquinho mais tranquilo e passar a tarde um pouquinho mais suave. Tá quase encerrando o nosso ponto de vista. E eu não posso deixar de falar sobre o futebol. Amanhã é dia de jogo de Brasil e Argentina. Gente, eu fico até pensando, se o Brasil perdeu da Colômbia, como é que vai ser esse jogo contra a Argentina? Dá a sua opinião aí pra mim. O que você acha que vai acontecer com Brasil e Argentina? Será que os Los Hermanos vão dar aí uma surra no Brasil? Porque tá meio decepcionante ver o Brasil jogar. Mas quem sabe aí alguma coisa aconteça. Para encerrar o nosso ponto de vista de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Para quem não sabe, o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado todo dia 20 de novembro, que foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, reivindicando essa figura histórica como símbolo de resistência. Persistir, resistir e não desistir. Como nosso ponto de vista sempre dá pitaco por aqui, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que essa luta continue. Eu, como mulher, representante também da classe dos negros no Brasil, eu acho importante dizer algo aqui que eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas colocarem como, podia ter dia da consciência humana, dia da consciência isso, mimimi, são palavras que a gente ouve muito em relação ao Dia Nacional da Consciência Negra. É muito difícil nós falarmos em Dia da Consciência Humana num mundo em que há tantas guerras. E a gente poucas vezes se preocupa. Às vezes a mesma pessoa que coloca numa rede social Dia da Consciência Humana é a mesma pessoa que aplaude quando um outro país massacra pessoas. Ou essa pessoa que diz que é Dia Nacional da Consciência Humana, ela aplaude quando vê as pessoas passando fome na rua, né? Ou quando um país
ele está entregue aí a nada. São as mesmas pessoas que aplaudem o assassinato, são as mesmas pessoas que aplaudem a morte, são as mesmas pessoas que aplaudem coisas ruins. E ainda assim elas reivindicam o Dia Nacional da Consciência Humana. Eu me pergunto qual tipo de consciência humana seria essa, ou para qual tipo de humano seria essa consciência. Sim, é importante ter o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas talvez seja importante a gente se conscientizar não somente no dia 20 de novembro. Da mesma forma que existe o Outubro Rosa para conscientização da prevenção do câncer de mama, ou o Setembro Amarelo para prevenção da questão da saúde mental mesmo das pessoas, entre outras prevenções que sempre colocam em um mês ou em outro mês. O racismo ele vai continuar acontecendo, o preconceito vai continuar acontecendo, principalmente no nosso país, onde existe um racismo chamado de racismo estrutural. A nossa estrutura é formada por cima da morte, por cima da escravidão, por cima da subjugação de um povo. Então, infelizmente, isso é o que a gente chama de estrutural. Eu estive assistindo um pouco nesse último sábado que passou, a Copa das Favelas, que passou, foi muito legal, achei interessante, achei uma iniciativa interessante, mas o que eu percebia é que quase todas as pessoas, 90% dos jogadores, eu ia mudando de canal para tentar ver um pouquinho do jogo de todos os lugares, né, porque foi uma Copa geral, a Copa Nacional das Favelas, de favelas de todo o Brasil, e a maioria, gente, era... estatisticamente, mais de 80% das pessoas que estavam em campo eram negras. E quando se vai a uma rede social e fala que a maioria da população carcerária do Brasil, a maioria das pessoas que estão em situação de rua, a maioria das pessoas que moram em periferias, em comunidades, em favelas, elas são negras, pretas. As pessoas falam, é mimimi, mentira, tem um branco lá, que eu não sei o que tem. Gente, não é mimimi, é algo dado, estatístico. Aí quando não há mais os argumentos, as pessoas simplesmente falam que a maioria da população é negra, por isso que acontece isso. Mas se a gente fosse ver um jogo de futebol da Copa do Mundo, por exemplo, no Brasil, se você pegar lá as imagens, onde os ingressos custavam muito caro, poucas pessoas tinham acesso a esses ingressos. A verdade é que no Brasil assistir jogo de futebol, só se você for muito fanático, porque realmente é um absurdo, é um preço horroroso. Mas a maioria das pessoas não são negras. Se você for uma festa ou uma formatura de nível superior, principalmente em cursos como medicina, direito, ainda hoje a maioria não é negra. Não estou aqui de mimimi, não é um mimimi, eu preciso falar isso. Não é um mimimi, é uma coisa que basta a gente olhar para um lado e para o outro que a gente vai ver. Mimimi é quando você não sente a dor do outro. Eu posso cortar o meu dedo aqui agora, você pode ver o sangue e falar, você cortou o dedo. Mas a única pessoa que vai sentir a dor do corte, por menor que seja o meu corte, vai ser eu. Isso é mimimi, é quando você não sente a minha dor, mesmo vendo o meu sangue saindo do meu dedo. A única coisa que você vai dizer é, nossa, o seu corte é tão pequeno. Que a gente pense bem, mas não só no dia 20 de novembro, e sim, que a gente pense no Dia da Consciência Humana. As duas são importantes. E você? Qual é o seu ponto de vista? Siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também aqui no YouTube. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada a todos, sou Tatiane Coda e esse foi o nosso ponto de vista.